Olá, amigo, amiga, companheiros de caminhada. Sejam bem-vindos ao canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Hoje realizaremos mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tenha em mãos o seu exemplar do Evangelho e um recipiente com água, que será magnetizada no decorrer do nosso estudo. Mantenha um pensamento tranquilo e no Mestre Jesus. Iniciaremos dentro de alguns instantes. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à Caravana do Evangelho. E dizemos mesmo que é caravana porque tem corações aqui conosco, mas outros que podem chegar e todos aqueles também que nos assistem, que nos acompanham pelo canal do YouTube, do Facebook, do CEF, essa casa espírita que nos dá essa linda oportunidade de externar aqui as nossas reflexões acerca do Evangelho, acerca do tema que nós estudamos aqui de forma sequencial, para que possamos ter o melhor entendimento aqui da obra que Kardec colocou aqui para nós. Para nós começarmos o nosso Evangelho de hoje, coloquem as águas para que sejam fluidificadas durante e ao final do nosso Evangelho. E para começarmos, trouxe aqui uma mensagem que chama Prece por Visão. Senhor, ensina-me a ver as minhas próprias faltas, auxiliando-me a corrigi-las, para que eu faça o melhor de mim, segundo os teus desígnios. Entretanto, Senhor, apaga-me a vocação de descobrir as faltas alheias, a fim de que a tua paz me fortaleça o coração. Que assim seja. De Emmanuel, pelo Espírito Emmanuel, através do Francisco Cândido Xavier. E assim, através dessa mensagem, vamos agradecer ao nosso anjo da guarda, esse anjo que nos acompanha nessa jornada terrena, a todos os amigos espirituais que nos auxiliam na jornada do dia a dia. E vamos assim agradecendo a nossa Mãe Santíssima, ela que nos envolve todos os dias com seu manto azul de luz. Obrigada, Maria Santíssima, pelo seu amor, pelo seu carinho. E assim chegamos até o seu Filho, nosso Mestre Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada pelo seu amor, pelos seus ensinos. E obrigada, Mestre, por deixar as lições para nós, através dos seus exemplos. E que possamos nós nos esforçarmos sempre para seguir os seus ensinos, Mestre. E chegamos assim até Deus, o nosso Pai, inteligência suprema, o Criador de todas as coisas. Obrigada, Deus. Obrigada pelo dom da vida. Obrigada por esta oportunidade evolutiva de vida. E assim, agradecidos que somos, vamos fazer a prece que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Nossa Senhora Mãe Santíssima. E assim podemos começar o nosso Evangelho de hoje. Joaquim, você pode fazer a leitura então para nós hoje? Sim, senhora. Seria o item 15 do capítulo 11. Isso. E é
Amar o próximo como a si mesmo. No item 15, é uma questão que diz assim: um homem está em perigo de morte. Para salvá-lo, é preciso expor a vida. Mas sabe-se que esse homem é infeliz e que, se ele escapar, poderá cometer novos crimes. Deve-se, malgrado a isto, se expor para salvá-lo? Esta é uma questão muito grave que pode se apresentar naturalmente ao espírito. Responderei segundo o meu adiantamento moral, uma vez que se trata de saber se deve se expor a própria vida por um malfeitor. O devotamento é cego, socorre seu inimigo, deve-se socorrer o inimigo da sociedade. Numa palavra, um malfeitor. Crede que é somente a morte que vai arrancar esse infeliz e talvez toda a sua vida passada. Porque pensai nisso, nesse rápido instante que lhe arrebatam os últimos minutos de vida, o homem perdido volve sobre a sua vida passada ou antes. Ela se ergue diante dele. A morte talvez chegue muito cedo para ele. A reencarnação poderá ser terrível. Lançai-vos, pois, homens, vós a quem a ciência espírita esclareceu, lançai-vos, arrancai-o a sua condenação, e então talvez esse homem que morreria vos insultando se atirará em vossos braços. Todavia, não é preciso perguntar-vos se o farei ou não, mas ide em seu socorro, porque salvando, obedecei a esta voz do coração que vos diz, pode salvá-lo, salvam. Isso quem disse é Lamennais, em Paris, 1862. Exato. Isso. Obrigada, Joaquim, pela leitura. E esse espírito aqui, Lamennais, ele traz essa mensagem e ele continua aqui nesse item que é a caridade para os criminosos. E esse espírito Lamennais, quando encarnado, ele faleceu em 1854 e ele deu essa mensagem em 1862. E ele, em vida, ele foi padre, ele foi filósofo, foi escritor, um escritor francês, ele foi bem autodidata. E ele lutava muito e escrevia muito sobre a justiça social. Tanto que ele entrou em contrariedade aí com a igreja, porque ele também achava que poderia ter o cristianismo sem a igreja. Então ali ele entrou muito em confronto. E por isso que ele fala aqui, ele responde essa questão, e no início ele coloca, né, que ele responde segundo a sua condição moral. Né? Então, aqui ele nos explica que o Espiritismo, ele esclarece que a continuidade da vida do Espírito. E ele esclarece aqui demonstrando que sempre a caridade para com o próximo será sempre a melhor solução, tanto para quem dá e tanto para quem recebe. Então, aí eu me lembro daquela frase, né, gente, que fala assim, ó, faz o bem sem olhar a quem. Né? Então, aqui ele com todo esse texto dele, ele nos esclarece que a gente não pode prever a reação do outro com um ato de amor. Não dá para a gente saber como o outro ele vai reagir. E nos momentos do desencarne, toda a sua vida vai se passar ali em frações de segundo. Então, provavelmente ele teve alguma experiência aí também, né? Podendo despertar para o arrependimento, para uma transformação, e que o faz merecedor de continuar a sua existência. Então, porque aqui a dúvida também é o que? Arriscar a vida por um malfeitor?
E se aquela pessoa que for salvar aquele malfeitor, ela perder a sua vida, né? Então, se houver um desencarne daquele que é o Salvador, então a gente vai lembrar que cada espírito ele tem a sua vivência, tem as suas existências, tem a sua evolução. E que provavelmente, se houver o desencarne, é algo já previsto. Aquilo foi um gatilho ali, um meio, e também para ele, em alguma redenção, em algum momento, porque pode ser até de uma dívida passada, a gente não sabe, cada caso é um caso, nada é tabelado. Então, aqui o que ele esclarece, que é ajudar sempre que houver oportunidade. Tanto que aqui no finalzinho ele fala, né, ó, a quem a ciência espírita, não, socorram-no, tirando-o de sua condenação. E talvez esse homem, que teria morrido insultando a todos, se lançará nos braços daquele que teve caridade para com ele. Então, essa caridade aqui é a caridade daquelas almas nobres, né? Porque se não tivesse essa caridade dessas almas nobres, provavelmente esse malfeitor ele demoraria muito mais tempo para se recuperar, né? Para continuar aí a sua jornada evolutiva. Eu me lembro uma vez, em um dos estudos, e foi contado uma história que Divaldo contou. Eu vou tentar resumir, mas assim, eu não me lembro muito direitinho. Depois, se alguém souber e quiser completar, ok. Mas que disse que na cidade natal de Chico houve uma violência, um crime, e o filho, né, um jovem, ele faleceu. E era o único filho dessa senhora, e ela só tinha esse filho, era ela e ele. E Chico, ele recebeu uma mensagem para que ele fosse fazer o evangelho com essa senhora, com essa mãe. E ele foi. Então ele foi para fazer o evangelho com ela, e na hora do evangelho, que eles estavam ali nos preparativos, né, da organização, alguém bateu na porta e ela atendeu. E era uma pessoa pedindo ali algo para comer. E ela falou assim: olha, agora eu não tenho como preparar, porque eu vou começar a fazer o evangelho e eu estou nos preparativos aqui. Mas se você quiser esperar, você está convidado aqui para o banquete. O banquete era o evangelho. E essa pessoa aceitou e foi convidado para o evangelho. Fez o evangelho, tudo. E olha só, no evangelho caiu o tema que era perdão. E ali, Chico, ele discorreu um pouco sobre esse assunto, sobre o perdão. E essa senhora, essa mãe, ela falando do perdão, ela disse que ela perdoava, sim, o malfeitor, o que cometeu o crime ao filho dela, né, contra o filho dela. E nisso, esse homem que bateu na porta dela para pedir algo, ele falou assim: a senhora é a mãe daquele rapaz que teve aquele crime? E ela disse sim. E ele falou assim: eu sou esse criminoso. E isso é verídico, não é um conto. E nisso, esse criminoso, esse malfeitor, depois ele se entregou para a polícia. Ele foi pagar a sua dívida, né? Então ele foi se redimir. Então, olha só, é isso que esse espírito aqui, Lamenais, ele vem nos trazer, que essa caridade, através da oração, através do perdão, não é fácil perdoar nesse sentido, a gente sabe, somos humanos, mas é um treino.
E olha só, a espiritualidade auxiliou todo esse encontro, né, com essa mãe. Olha só, Chico foi, né, intuito, inspirado para ir até lá. Essa pessoa, o criminoso, bateu até a porta dela para pedir algo para comer, né? Era um pedinte também. E olha só, o tema que caiu. Então, assim, a espiritualidade ajuda aqueles corações nobres, aquelas almas nobres. Então, é isso que esse espírito, ele vem aqui falar dessa condição moral. Porque quando há isso, a espiritualidade sempre vai estar ali ajudando, amparando, né? Mas, Luiz Carlos, eu vi que você abriu seu microfone. Gostaria de falar? Sim, essa história me fez lembrar de Buda também, né? Aham. Que estava ele com o discípulo quando ele passando por um córrego, viu que um escorpião estava se debatendo na água. Ele foi, pegou uma vez, pôs na pedra e o escorpião escorregou de novo e caiu na água. Ele foi, pegou de novo e o escorpião picou ele, né? E aí o discípulo falou: mestre, mas a característica dele é isso, querer matar todo mundo, né? Ele falou: pois é, mas a minha característica é salvar quem eu puder. Pois é. Então, e aí lembrou também a Joana de Cusa, né? Que é Aham, a nossa Joana de Ângeles aí, né? Que aham, ela foi condenada junto com o filho para uma fogueira e estava já com o fogo ardendo nos seus pés, quando o soldado ainda perguntou para ela: é isso que o teu mestre ensinou, a ser desleixada e aceitar todos assim, dessa forma, né? Para ser condenado? Ela ainda respirou mais fundo diante de tudo que estava ali e falou: não só isso, mas há também a te amar. olha só. Então, É, são sinais aí da elevação moral e que nos faz pensar bastante, como essa história do Chico também é sensacional, né? é verdade, Tudo é isso verdade. daí. Mas é aquilo que eu falo. Quando nós compreendermos que qualquer ser vivo que existe, todos somos criaturas de Deus. Uhum, Logo, todos somos irmãos. Quando uhum, compreendermos isso, não importa se hoje estão num lado ainda ignorante ou a tentativa é que todos têm, como a gente fala, o DNA de Deus, né? uhum. Então, como o Salmo 82, que Jesus também o pronunciou, vós sois deuses, né? Então, ou seja, Deus minúsculo, mas ou seja, temos o gen divinos, então todos temos que aceitar um ao outro, porque é através da lei do perdão é que todos vamos crescer, né? É isso que eu queria dizer. É isso Obrigado. mesmo, é isso mesmo. Carlos, você está com o microfone aberto, gostaria de falar? Olha, as coisas que aqui estamos contando, a reencarnação poderá ser terrível. Lançai-vos, arrancai-vos ao perigo. Então, esse homem que teria morrido em injuriamento vosso, talvez se atire nos vossos braços. Entretanto, não deveis perguntar se ele o fará ou não, mas Uhum, correr em seu socorro, pois uhum, salvando, obedeceis a essa voz do coração que vos diz: uhum, podeis salvar? Salvar. uhum. Então, é uma coisa muito forte, né? É, Porque a gente vendo essa coisa toda aqui é fazer o bem sem olhar a quem, igual você falou. é isso mesmo. E também nos lembra aquela missão dos médicos, né? Não, não interessa quem é, né? O que você está propondo é salvar vidas, né? Exato. Porque cada um vai responder segundo as suas obras aí. Então, cada um vai ter a sua jornada. O importante é que façamos. E aí, conforme vocês estavam falando, eu fui lembrar mais um pedaço dessa história de Chico. E o próprio filho, o desencarnado, ele estava junto com essa espiritualidade amiga, né, para que houvesse,
né, esse encontro. Então, olha só, isso também faz lembrar, porque aquele que desencarnou, que está no plano espiritual, ele também não fica tranquilo se a gente carrega muita tristeza, muita mágoa, né? Chegando a ódio, né? No coração por aquele malfeitor. E eu repito mais uma vez, na prática, é fácil? Claro que não. Não. Mas é para isso que Jesus, com seus ensinos, a gente vai aprendendo que cada alma ali, ela vem na sua jornada evolutiva para resgatar algo. E a gente, enobrecendo, né, o nosso coração, a gente vai ficando mais caridoso. A gente vai tentando entender, né? Então, como o próprio texto disse, não dá para prever um ato de amor como a pessoa vai reagir, né? Às vezes, assim, a gente tem um ato de amor e a gente quebra, derrete corações, né? Tem uns que não vão se importar, mas tem outros que vão, né? Então, olha só, como mais ninguém abriu o microfone, então vamos agora para a nossa prece final. Pode ser, Luiz Carlos? Pode ser. Então vamos assim, abraçando o nosso anjo guardião e elevando nossos sentimentos para doarmos, vibrando por todo o nosso planeta Terra, elevando nosso sentimento ao alto por todos os países que ainda estão em guerras, por todos os desastres naturais que ocorrem, por todas as calamidades que as guerras trazem. Vibremos a harmonia, a paz, a saúde a todos. Por todos aqueles que andam em depressão, ansiedade, fobias, por todos que estão pensando no suicídio, muitas crianças hoje. Vibremos para que possamos elevar os seus pensamentos e sair-se disto. Vamos vibrando por todo leito de dor, por todos aqueles que estão desempregados, que estão nas ruas. Muita saúde e paz em suas mentes para essa vida desnutridas que levam. E assim, vibrando por todos os viciados, pelos criminosos, por todos que estão nas cadeias. E vamos elevar nosso pensamento por todas as religiões, aquelas que vibram em nome de Jesus, pelo nosso espiritismo, por todas as casas espíritas, pela Aliança Espírita Evangélica, pelo CEF, a casa que estamos aqui trazendo, e pedindo para que todos os seus mentores, todas as orientações, possamos elevar o nosso sentimento ao alto, com as bênçãos nas nossas águas, que possam elas serem fluidificadas, e vamos assim também pedindo para que possa elevar essas vibrações a todas as águas que se encontram nas caixas d'água, utilizada na nossa limpeza, na limpeza dos alimentos, no cozimento da nossa comida. E assim, agradecidos, vamos despedindo, elevando ao nosso Mestre Jesus o Evangelho vivo que nos apresentou. E com ele, vamos elevando até Deus, nosso Pai, agradecidos por esta reencarnação, que possamos estar aproveitando ao máximo aproximar-se mais dele. E assim, em nome de Deus, de Jesus e de toda a espiritualidade presente, vamos encerrando, agradecendo. Graças a Deus. Que assim seja. Muita paz a todos, um feliz ano novo a todos, muita alegria, paz, saúde e bênçãos por todos, um 2024 cheio de amor.